Graças a paz, meus irmãos, Primeira Igreja Batista em Sete Barras, aqueles também que se interessam em aprender um pouco de Apocalipse. Nós estamos agora no capítulo 13 e vamos estar meditando de 1 a 10, tá ok? Versículo 1 a 10. Continuando agora, fala sobre a besta, né? Também 666, o simbolismo da besta, que muitos falam, né? E a gente vê que ele continua falando sobre o dragão, que a gente falamos no 12, tá? 13 de 1 a 10, depois no outro vídeo de 11 a 18, tá? Então, primeiro nós vamos ler de 1 a 10, por quê? Do 13, a besta que sai do mar. Vejam bem, é uma besta que sai do mar. Tinha 10 chifres, olha só, prestem bem atenção no contexto, né, dessa besta, tá ok? Bem atenção no simbolismo, tá? Para a gente poder dialogar. E também vou dar agora alguns versículos que falam no passado sobre isso daí também, tá ok? Vejam bem. É uma besta que sai do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, né? Com 10 coroas, ó. Aqui já não tem... tinha 10 chifres e 7 cabeças, 10 coroas. Lembra que o dragão a gente falou 7 tiaras e 7 cabeças, que já tem 10 coroas, já é outro simbolismo. Uma sobre cada chifre. Em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como os de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. O dragão passou a besta, né? Que veio do mar a autoridade. Lembra que nós falamos sobre o dragão? Era Satanás, o diabo, né? O simbolismo. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Falando aqui sobre Satanás, o dragão, né? Sobre o diabo. Né? E a besta que recebeu a autoridade da potestade do mal. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam no céu, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? A grande mentira que gera a morte, que foi o dragão que falamos, do povo, né? A morte do povo, não está solta no ar. Vejam bem que interessante. Né? Ao longo da história, ela se encarnou em projetos da sociedade, bem determinados, né? Como o Império na época. Tá? É disso que fala a primeira parte do capítulo 13. O dragão dando poder, né? À besta, que sai do mar. Agora vamos lá o contexto. Saiu do mar, por quê? Qual era a forma de navegação daquela época e de hoje em dia? Vamos lá. A besta que sobe do mar. O dragão colocaram um pé na praia e o outro no mar, tá? Um pé na areia, né, na terra, e outro no mar. No 12 e 18 que nós vemos isso. Desse mar sobe, então, uma besta, como o dragão. Também ela pertence ao quadro simbólico dos animais. Animais que querem força, de acordo se colocava o poder nela.
No Apocalipse, só para a gente entender, os animais representam forças positivas ou negativas agindo na sociedade, depende de como ela está agindo, tá? São positivas se os animais fazem ações positivas, como os anjos, né? A gente vê lá os quatro seres em volta do trono do Senhor, né? Representando animais, né? Para o bem. E aqui nesse caso são negativos, né? Eles executam ações negativas, no caso que estamos falando aqui agora. Portanto, como o dragão, também a besta que sobe o mar representa um projeto da sociedade negativa que gera a morte do povo, tá? A besta que sobe do mar tem 10 chifres e 7 cabeças, no versículo 1, como o dragão. É, portanto, filha do dragão, a encarnação do pai da mentira. Temos aqui uma paródia, né? Uma forma de expressão, imitação grotesca, né? Do projeto de Deus, que é vida, que foi, né? Que é para nós vida confiada a Jesus. O Filho que cumpre a vontade do Pai, no caso Jesus, Filho de Deus que cumpre a vontade do Pai, Filho do dragão, a besta, dando vida à humanidade, né? No caso Jesus. Assim como o Pai confiou ao Filho a realização desse projeto, né? Deus confiou a Jesus a realização do projeto de Deus na Terra, o dragão confia à besta o projeto da mentira. Em cima dos chifres da besta tinha 10 diademas, sinal de que, embora se apresentando como onipotente, caminha para a ruína. O número 10, como já falamos, é símbolo de imperfeição. Além dos diademas, ela carrega nomes blasfemos sobre a cabeça, no versículo 1b. Blasfemar significa atribuir à pessoa aquilo que pertence exclusivamente a Deus. A blasfêmia contra Deus é atribuir à pessoa o que pertence só a Deus. Seu blasfemo, né? Você está blasfemando. Os hinos de resistência cantada pela comunidade da época, a comunidade profética, aquela que lutava contra e resistia contra esse poderio, mostram quais eram esses títulos, tá? Por exemplo, no capítulo 4, né, versículo 8 e 10, no capítulo 5, 12, no capítulo 5, 13, no capítulo 7, 10, no capítulo 11, 5, no capítulo 11, 17. Você vai ver ali algumas formas que explica sobre esses nomes blasfemos. E a gente vai falar mais para frente. E elas tinham consciência de que isso só pode ser atribuído a Deus, né? Quem se apodera dessas prerrogativas usurpa o lugar que pertence exclusivamente a Deus. O poderio, o Senhor, né, o Deus, né, que tudo pode. De fato, os imperadores se faziam adorar como se fossem o próprio Deus naquela época. E hoje em dia não é diferente, não se colocam em adoração, mas se acham que são deuses, né? A besta que sobe do mar, para o autor de Apocalipse, é o império humano daquela época, encarnação histórica do pai da mentira. É como se diz, tal pai, tal filho, né? Então, naquela época, o Império Romano era aquilo que nascia e que vinha para destruir eles. O texto dá mais detalhes, vejam bem. Examinando o passado, o autor descobre que o imperialismo romano é a encarnação de todos os impérios opressores que já apareceram na história. De fato, a besta parecia uma pantera, símbolo do Império Persa, bem atenção, tá? Com os pés de urso, símbolo do Império Medo, tá? E com boca de leão, símbolo do Império Babilônico. O número 3, representando totalidade, sinal de que o imperialismo romano é a síntese de toda a crueldade e opressão do passado. Ele estraçalha e mata como jamais se viu em toda a história. Foi campeão em todos e absorveu todo aquele poderio para ele, tá? Recebe todo o poder do dragão, o texto fala. O dragão entregou para a besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Versículo 2b. A mentira que gera injustiça
E a morte do povo precisa de um espaço onde criar raízes, né? No tempo de Apocalipse, esse espaço era o Império Romano, tá? Então, o inimigo estava criando raízes ali no Império Romano, ok? Por isso o dragão entrega à besta todo o projeto de morte. O imperador romano parecia estar desaparecendo com a morte. O imperador romano parecia estar desaparecendo com a morte de Nero, né? Ou seja, assim, o império, no caso, o império da época, o império romano, quando Nero morreu, parecia estar desaparecendo no ano 64 a 68, tá? Todavia, os generais que lhe sucederam, Vespasiano, Tito, Dominicano, conseguiram reerguer, tá, o império mediante uma estratégia bem definida. Obrigar todo adorador, todas as pessoas, todo o império a adorar o imperador, inclusive Nero, que se suicidaram, né? Ele, o imperador no tempo de Apocalipse, mandou perseguir até a morte quem não adorasse o imperador, até o próprio Nero tinha morrido. É por isso que uma das cabeças da besta, Nero, no caso simbolizando essa cabeça, parecia ferida de morte, mas a ferida foi curada. No versículo 13. Nero, que se caracterizou pela crueldade e loucura, tanto que se suicidou, agora é adorado como Deus, imagina. É uma paródia da morte e ressurreição de Cristo. Essa cabeça machucada era Nero, que foi colocada como oração e ainda era símbolo de adoração daquele povo. Para que toda adorem a besta. A estratégia dos generais funcionou, né? Lógico, era na base da força, como hoje em dia não é diferente. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. E adorou o dragão, por ter entregue a autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo que é como a besta. Quem é como a besta? Quem é como a besta? É quem pode lutar contra ela. E quem pode lutar contra ela? Né? A expressão quem é como a besta recorda o nome Miguel. Quem é como Deus? Né? Todos os que não se comprometeram com a profecia e não resistiram ao Império Romano da época geram a morte para o povo, junto com o Império. Adoram o dragão e a besta, né? Dando a divindade a eles. Sem um espírito profético que denuncia e suscita resistência, denuncia e traz resistência à comunidade, ao povo que luta, o mundo inteiro adere à idolatria que gera a morte do povo. Talvez não diferente quanto hoje. Interessante notar isso, né? Porque hoje em dia também, se é o povo de Deus, que é o povo de Deus, não clama pelo nome dele, não se humilha, não se ajoelha, não se coloca em posição, o demais vai seguir o mesmo ritmo, né? Se os adoradores fiéis não adorarem, quanto mais aqueles que precisam aprender isso, né? A besta persegue e mata os profetas daquela época, e não diferente de hoje. O que acontece com quem não adora a besta e não engole, né, sua divinização, ou seja, não aceita que ela é divina. Quem mantém firme a profecia, a vontade de Deus, o projeto de Deus, denuncia todo esse poder absolutizado pela besta, pelos esses deuses, né? Pois aqui no texto diz que a besta vai agir por 42 meses. Vejam bem como é que diz aqui. Foi permitido a ela guerrear contra os santos e vencer. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Versículo 7. E agora o que fazer? A besta domina o mundo inteiro. Quem pode enfrentá-la? Se ela recebeu o poder, inclusive, de vencer os santos. Isto é profecia, ou seja, de vencer os profetas. Mas me diga uma coisa, isso foi a profecia de Deus? Olha o que está na cabeça do povo. O que a besta tem colocado na cabeça do povo, né?
Aí o Espírito Santo, através de João, traz aquela comunidade, convida eles a um discernimento do que está acontecendo, do que está havendo e para onde eles estão seguindo. Se eles estão aceitando isso daí, estão crendo nisso, sendo que Deus é Deus e Todo-Poderoso. A situação é grave naquela época. Um pequeno resto sobra, né? Uma pequena comunidade profética que grita ainda, que fala o nome do Senhor e que ensina a verdade e busca a justiça sobra, talvez não diferente de hoje. Não aderiu também ao projeto, né, da besta. Mas esta mata quem se opõe a ela, quem opõe-se a seus ensinos, né, a sua vontade. Por isso o autor convida ao discernimento. E veja bem o que o autor diz. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Tá? Se alguém deve morrer pela espada, é pela espada que deve morrer. Aqui se fundamenta a perseverança e a fé dos santos. Versículo 9 ao versículo 10. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós vimos lá no capítulo 1, versículo 9, que já foi comentado. O autor do Apocalipse foi exilado, está ali trancado, preso, sem poder fazer nada, exilado político, vamos dizer assim, cala a tua boca, se você não cala, então você vai ficar aqui, você não vai poder falar com ninguém. Tá? O que devem fazer as comunidades, se ele foi exilado e foi preso? E se eles estão sendo perseguidos? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não dê o braço a torcer. Pelo contrário, resista até o fim. Isso pode acabar em cadeia, pode acabar em morte, mas se não for assim, a besta não será vencida. E o projeto de Deus não será realizado. Daí pode assim, mas eu quero realizar o projeto comigo ou com outra pessoa. Bem, ele está dizendo que é o seguinte, se todo mundo pensa desse jeito, não está nada. O Senhor realiza o projeto dele. Mas ele escolheu a mim e você escolheu aquelas comunidades. Ele está dando resistência à luta. Né? Continue, batalhe. Se você tiver que ser preso, você vai ser preso. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Se você tiver de ser caluniado, você vai ser caluniado. Se as pessoas virarem as costas contra você, ele não está falando para falta de amor, ele está falando para que você haja conforme a vontade de Deus, porque a própria palavra ensina que a verdade sem amor de nada adianta. Tá? Agora, me diga uma coisa. E eu queria que comentasse, além de você curtir, se inscrever para estar recebendo, né, esses estudos que vai ser completo, né, nós já estamos aqui no 13, vai até o 22. Quais são os milagres operados pelo imperialismo de Osho? O que eles fazem para acreditar? Dá dinheiro para o povo, diz que sabe de tudo. E nós estamos numa época de pandemia, que é onde eu estou gravando isso daqui, vai ficar na internet, né? 2020, agosto, dia 25 de agosto de 2020, tá? E o povo ali, né, sem saber, e chegaram numa situação agora que é cada um por si, né? Mas quais são os milagres que eles colocam assim para que as pessoas acreditem que está certo adorar e esperar neles? O que eles geram para o povo, que o povo está se apegando de uma forma a achar que eles podem acreditar, né, que pode se descansar ou se acomodar nesse poderio? O sistema capitalista que vivemos é a encarnação de todos os monstros do passado? Comente sobre isso. Eu posso dizer que é o exemplo do que se tenta cada dia fazer mais e não dá certo. Tantas situações foram colocadas. Mas é triste, né? Eu penso que, e você pode comentar sobre isso, a liberdade ela tem seu preço. O direito de expressão ela tem seu preço. O livre-arbítrio ela tem seu preço. O capitalismo ela tem seu preço. A democracia ela tem seu preço. Então as pessoas escolhem assim entre a opressão e entre o controle social e a liberdade. Controle social você tem um poderio controlando o sistema. Entre a liberdade você tem a liberdade, todo mundo quer fazer o que quer. Tá? Então são escolhas. Mas o Senhor fala assim para que nós busquemos sempre a justiça. Essa luta constante. Enquanto se lutar por liberdade e por direitos, se lutará para que a consciência, como Jesus ensinou, de dentro da alma, de dentro do coração das pessoas, sejam transformadas para que a vida civilizada ou a vida em sociedade possa ser mudada.
Tá? Fica com Deus. Nós vamos depois continuar nos versículos seguintes, tá? A partir do capítulo 13, do versículo 11 até o final, terminando o capítulo 13, ok? Fica com Deus e até a próxima.